Meus irmãos, um culto que é sempre bom lembrar, meus irmãos, uma coisa muito importante que nós não devemos esquecer. Tirando os nossos irmãos portugueses, todos aqueles que saíram de outros países e para cá vieram, são missionários. Irmãos, quantas vezes lá na sua igreja você ouvia falar nas pregações do campo missionário? E aí vinha aquela oração: quem quer ser missionário? E alguns iam lá à frente. Eu nunca fui à frente não, meus irmãos. Eu nunca fui. Sério. Mas vim para o campo missionário. Mas todos aqui que estão são missionários, meu. Quem te esquece disso? Nós estamos tão acostumados já no país que nós esquecemos que Jesus escolheu um grupo de missionários do Brasil, Angola, da Venezuela, qual outra nação? Cadê a irmã Marisa? Eu sempre esqueço. São Tomé. Tem mais aqui? Moçambique, Venezuela, falei. Então, meus irmãos, vocês são missionários. Deus escolheu, olha que privilégio. Deus olhou para o seu país, olha bem, a população do seu país. Deus olhou para o seu bairro onde você morava, a sua cidade, e Deus olhou para a sua família, e Deus escolheu você. Glória a Deus. Olha que coisa extraordinária isso. E às vezes nós não damos valor a isso. E não entendemos o porquê estamos aqui. E não compreendemos que a nossa missão é pregar o Evangelho. E graças a Deus, meus irmãos, fala assim mesmo, que Deus mandou para Portugal, que tem liberdade, né? Se manda para o Iraque da vida, para o Irã, só Jesus mesmo, tem muita fé. Então, meus irmãos, esse versículo de João 3,16, ele fala de algumas aqui realidades. Primeiro, nós sabemos, estudamos hoje à tarde na escola bíblica, que o homem ele foi feito perfeito, foi feito santo. Às vezes as pessoas perguntam para a gente que cremos em Deus, por que o mal existe? Por que uma criança é afetada com uma doença e morre? Por que a guerra inocente morre? Ué, se Deus existe, por que Ele permite isso? Nós temos que entender que Deus, quando fez o homem e fez a mulher, Adão e Eva, Deus fez o homem perfeito, perfeito em santidade, perfeito nos seus caminhos. Mas Deus deu ao homem a possibilidade da escolha. Deus falou para o homem, Deus chegou, é como se Deus chegasse para nós e falasse: olha, vocês têm o mundo quase todo. Mas nesse mundo todo, apenas uma rua vocês não vão poder passar. Mas vocês podem andar em qualquer rua deste planeta Terra. Mas nessa rua vocês não podem andar. Deus falou para o casal: olha, de todo o fruto das árvores que tem nesse jardim, vocês podem comer. Mas aquele fruto ali do conhecimento do bem e do mal, desse vocês não podem comer. Mas o que acontece? Acontece que a mulher primeiro, como diz o apóstolo Paulo, ela vai e come do fruto. E ela vai depois dar esse fruto lá ao seu marido. E quando no momento que Adão come o fruto, meus irmãos, eu falava isso aqui à tarde. Quando Eva comeu, nada aconteceu. Mas quando o homem comeu do fruto, o pecado entrou. O homem viu que estava nu. E o homem agora, ele se esconde agora da presença de Deus. Por quê? Porque ele se afasta de Deus. Porque o pecado faz isso. O pecado, ele empurra o homem para o lado oposto a Deus. É por isso que se nós sairmos ali fora e queremos falar do Evangelho, perguntarmos, como eu vi, quem é Jesus Cristo, ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém quer ouvir, ninguém quer parar. Por quê? Porque as pessoas estão afastadas de Deus. Assim como eu no passado, eu estava afastado de Deus. Porque por causa do pecado, porque o pecado entrou em Adão, e por Adão o pecado ele entrou no mundo, e agora o homem não tem mais acesso a Deus. Agora o acesso a Deus está vedado. Isso traz no simbolismo do Jardim do Éden. Por quê? Porque Deus expulsa o casal do Jardim do Éden. E aqui eu abro aqui um parênteses que eu falei aqui à tarde. Dá para os irmãos entender a briga do casal quando é expulso lá do Éden?
Porque o homem foi obrigado a trabalhar, meus irmãos. O homem não trabalhava num trabalho árduo que eu estou falando. Mas por causa do pecado agora, o pé começou a espetar o pé, teve que botar calçado, começou a sentir calor, sentir frio, teve que correr dos animais, teve que se esconder em alguma caverna, teve que começar a plantar, teve que começar agora a cuidar da terra, teve que começar a trabalhar. É verdade. Então o homem, ele se afastou da presença, e quando nós nos afastamos da presença de Deus, irmãos, tudo aquilo que seria bom para as nossas vidas torna-se ruim. A maioria das coisas, irmãos, que acontecem nas nossas vidas particularmente, a maioria das coisas que acontecem é porque nós nos afastamos de Deus. Em que sentido, pastor? Nós não buscamos a direção de Deus. Nós primeiro tomamos a decisão. Aí quando a coisa está errada, nós corremos para o joelho e falamos, Senhor. Aí o Senhor fala, agora é contigo, meu filho, você não perguntou nada. Agora o deserto é seu. Aprenda a sair. Esse mar agora, sabe nadar? Começa a aprender agora a nadar. Por quê? Porque a escolha é minha, a escolha é sua, as nossas escolhas, meus irmãos. E agora eu me digo juventude, as tuas escolhas hoje é que vai definir o seu futuro amanhã. Se você escolhe se aproximar de Deus, se você escolhe eu quero Deus, certamente você terá um futuro abençoado. Glória a Deus. Mas se vocês escolherem seguir o mundo, o futuro de vocês vão ser tenebroso. Aleluia. Então o homem agora afastado de Deus, porque por decisão própria, porque o livre arbítrio que Deus deu ao homem, ou seja, o poder de escolher, agora o homem escolhe o mal, o homem escolhe agora se afastar da presença de Deus. E como diz Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus foi aquele que foi abandonado. É como Jesus ensinou na parábola do filho pródigo. O filho estava com o pai, tinha uma herança, tinha tudo de bom, comia do bom e do melhor, tinha as melhores vestes, tinha calçado, vivia bem com o pai, mas um dia ele chegou e falou, pai, me dá a parte da herança. Ou seja, ele estava falando para o seu pai que o Senhor morra, porque para receber herança, só se o pai morresse. Então ele estava falando que, pai, que o Senhor morra, mas me dá a minha parte logo, que eu quero aproveitar a vida. E o pai falou, vai meu filho, a escolha é sua. E o jovem foi, aproveitou, só que uma hora o dinheiro acaba. Uma hora a alegria desse mundo termina. Uma hora os amigos que hoje estão ao nosso redor por algum interesse, por alguma coisa, no momento mais difícil da vida, eles vão te abandonar. Eles vão deixar você. Esse jovem foi, aproveitou a vida da forma que ele queria. Em conclusão, esse jovem perdeu tudo. Ao ponto que ele chegou comendo a mesma comida dos porcos. Isso deve ter levado alguns anos. Até que um dia ele falou, peraí, na casa do meu pai, os trabalhadores dele comem melhor do que eu. E aí bate nele o arrependimento e ele fala, pequei contra os céus e pequei contra meu pai. E vou lá ter com ele. Jesus estava explicando a respeito do homem, que o homem precisa sentir primeiro o peso do pecado, meus irmãos. Porque tem muita gente, às vezes, vindo para Jesus por vir pelo oba-oba. Pessoas vindo para Jesus porque o local é um local bom de se viver, vamos dizer assim, o meio evangélico. Mas que não sentiram no coração, não sentiram no ser interior o peso do pecado. Sentir, não, eu sou um pecador e eu preciso de um Salvador. Foi isso que o filho pródigo estava falando. E foi isso que o homem fez com Deus. O homem foi e falou, Deus, eu não quero mais você, não quero mais a sua presença, eu não preciso mais de você. Mas Deus não abandona o homem.
E lá em Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus deixa uma promessa aqui: aquele que nascesse da mulher traria a salvação ao mundo. Então Deus não abandona o homem, mas o homem ele tenta se achegar a Deus. E o que aconteceu nisso? Ele se chegou de forma errada. Então você vê na história pessoas adorando o sol, adorando a lua, adorando estrela, adorando imagem, adorando o mar, adorando aves, adorando animais, adorando rios. Por quê? Porque o homem não sabe o caminho. O homem não sabe como se achegar a Deus. Por isso que o texto fala aqui, o princípio é Deus amou o mundo, Deus amou o ser humano, ele olhou para o ser humano e ele viu a miséria na vida do ser humano. O que impulsiona Deus é o amor, porque Deus é amor. Aleluia. É a essência dele. E ele, olha, vendo agora o homem decaído, ele vai buscar ao homem. Por quê? Porque o homem não tem como se achegar a ele. Então o princípio, irmãos, do evangelismo e de missões é o amor. E aí vem agora uma palavra bem dura para todos nós, irmãos. Inclusive também eu me coloco. Qual é o tamanho do seu amor por aquelas pessoas que estão lá fora perecendo? Qual é a tua preocupação por aquelas pessoas que, se morrerem hoje, vão para o inferno? E que você passa, às vezes, por ela todos os dias. E assim como eu, às vezes, não tenho a capacidade de falar para ela a respeito de Jesus Cristo. De falar para ela aquele presente que você recebeu. Isso, de repente, meus irmãos, é falta de um amor. E Deus não, Deus amou, Ele amou o mundo de uma tal maneira, de uma maneira tão grande, que Ele enviou o quê? Aquilo que Ele tinha de melhor. Ele envia Jesus Cristo. Aquele a qual não havia pecado, aquele a qual era Deus e continua sendo Deus, aquele que é santo, aquele que era o verbo, que era a palavra, que era o anjo do Senhor lá no Antigo Testamento, aquele, como diz Isaías, é o Emanuel, é o Deus conosco, aquele que habitaria no meio de nós. Deus manda o melhor que Ele tem do céu, e muitas das vezes nós não conseguimos dar o nosso melhor para Deus. Nós sempre queremos o melhor de Deus. É como algumas músicas: eu vou conseguir, eu vou ganhar o melhor da terra, mas e o melhor para Deus? O que você tem dado para Deus? Verdade. Deus envia Jesus Cristo, o seu único Filho, para que Ele pudesse dar a sua vida e assim resgatar a humanidade. E Jesus dá um exemplo de amor. Por quê? Porque lá em Lucas capítulo 7, versículo 13, tem lá uma viúva, a viúva de Naim, que o filho dela está morto, está indo para o sepulcro, e toda aquela multidão chorando. Ela já era viúva, ou seja, tinha perdido já o marido. Aquela mulher, o seu futuro era ou prostituir ou mendigar. Mas diz o texto que Jesus foi impulsionado de uma íntima compaixão. Jesus sentiu a dor daquela mulher. Para fazer missões e evangelização, meu irmão, você tem que sentir a dor do pecador. Se você não sentir a dor daqueles que estão lá de fora, você não vai continuar cultuando, adorando, mas ficando aqui no cercadinho de Deus. Diz que o texto que Jesus, ele foi impulsionado por uma íntima compaixão. Ele foi lá e ressuscitou aquele garoto. Ele trouxe vida, ele trouxe esperança para aquela viúva. Por quê? Porque Jesus veio para resgatar, Jesus veio para trazer esperança, para trazer paz, para trazer alegria. Jesus veio para trazer vida, e Jesus deu isso para nós, para que nós pudéssemos o quê? Passar isso para o mundo. Glória a Deus. Foi quando Jesus também chegou lá, diante do sepulcro lá de Lázaro. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Tremendo era o amor que ele tinha para com Maria, para com Marta e para com Lázaro. Então Jesus sentia esse amor, porque ele também é amor. E nós estamos deixando isso de lado, meus irmãos.
Estamos esquecendo. É o ensino de Jesus na parábola da ovelha perdida, no capítulo 15 de Lucas, verso 4 a 7. A ovelha está perdida. Ou seja, a ovelha não tem consciência que está perdida, mas está perdida. E o que o bom pastor faz? Ele deixa as 99 no aprisco e diz que ele sai à noite, na madrugada, a buscar, e ele acha aquela ovelha lá, e ele pega, bota no seu colo, ele trata, ele cuida. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus foi atrás de cada um de nós, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E lá fora tem pessoas que estão sem consciência, não entendem que estão perdidas, mas que são ovelhas de Jesus. Aleluia. E que está esperando de nós, irmãos. É verdade, Jesus. Sair, ir, pregar, falar. Ah, mas eles não vão aceitar, e o problema não é meu. Ah, mas eles dão as costas, o problema não é meu, mas eu vou levar a palavra de amor, porque senão é eles que terão nos convertido. Eita, Jesus. A palavra tem poder, Jesus. É a parábola também no mesmo capítulo da dracma perdida, daqueles que estão perdidos dentro da casa de Deus. Deus. Esse ainda é mais duro, porque a mulher perde a moeda dentro da sua casa. E quantos estão dentro da casa de Deus e não entendem as mensagens que todo domingo, quarta-feira, terça-feira, na consagração, que todas as vezes estão aqui irmãos e irmãs pregando a palavra, falando desse amor de Jesus, falando que Ele veio para resgatar, falando que Ele veio para reconciliar, falando que Ele quer ter com você uma maior intimidade. Aleluia. E muitas das vezes você está dentro da casa de Deus e está perdido. Aleluia, Jesus. Não está entendendo a tua chamada. Glória a Deus. Aleluia. Não está entendendo por que está aqui. Não está entendendo que é um propósito muito maior daquilo que você pensa, imagina ou entende. Aleluia. Que o propósito é maior do que até a sua própria vida. Porque como sal da terra e luz do mundo, isso quer dizer desgaste. Porque um dia a luz se apaga e um dia o sal ele para de salgar. E é isso o propósito, porque pessoas dentro da igreja, pessoas dentro da casa, mas que ouvem a palavra, mas não dão crédito à palavra de Deus. Era como nos dias de Noé, meus irmãos. Nós conhecemos a história. 120 anos Noé pregando. 120 anos aquele homem ali, sozinho, falando de Deus, falando, olha, Deus está irado conosco, que vai vir o dilúvio. 120 anos pregando arrependimento. E as pessoas não querendo dar valor a esse amor que Deus estava demonstrando para aquelas pessoas através de Noé. E um dia a arca fechou, meus irmãos. E de uma população que eu não sei mais ou menos quantas pessoas, só sobrou ali 8 pessoas. Depois o anúncio veio que Jesus Cristo ia vir a esta terra. Isaías, vários versículos de Isaías, de Jeremias e outros, falando do Emanuel, do Deus conosco, do príncipe da paz, do conselheiro, do maravilhoso, do Deus forte. E as pessoas não creem, Jesus veio a esta terra e as pessoas não entenderam. Interessante que magos, pessoas do Oriente, pessoas que não eram do meio, viu aquela estrela e falou, vai nascer um rei, e eu vou seguir, eu vou encontrar esse rei. Saíram lá dos seus países, de longe, andando de camelo, por estradas perigosas, só para encontrar o Salvador. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, como tem esse amor grande para conosco, Ele continua falando, olha, eis que eu vou voltar. Jesus. Eu vou buscar a minha igreja. Eita, O glória. dia e a hora vocês não sabem, porque não compete a vós saber tempos e estações. Mas é uma promessa que Ele fez. É uma promessa que lá em Atos, como nós conhecemos, quando Jesus estava diante dos seus discípulos ressuscitado, e começou a subir ao céu, e quando Ele sobe nas nuvens, aqueles 2 anjos, aqueles 2 varões falam, varões galileus, porque olhas para o céu? Da mesma forma que viste Ele subir, da mesma forma Ele descerá. Glória a Deus.
Igreja, Jesus está voltando. Glória a Deus. Ele fala que ele vem como se fosse um ladrão, não que ele seja um ladrão, o que ele quer dizer que é, quando ele vier, as pessoas não vão estar esperando, e pessoas que estão falando, é da dracma perdida, pessoas que estão na casa do Pai perdida. Jesus! É verdade, é o Pai. E que ouve a mensagem, ouve e não entende. Aleluia! Então o amor de Deus, ele é tão grande que ele envia Jesus para poder resgatar, para reconciliar o mundo consigo mesmo. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus senão por Jesus. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Glória a Deus. Só o teu nome tem poder, Jesus. E Jesus, meus irmãos, quando ele vai para o céu, ele monta uma agência missionária aqui na terra. E essa agência missionária é a igreja. Nós somos a agência missionária do céu. Quando as pessoas vão numa agência de viagem, elas vão para fazer um cruzeiro, elas vão para conhecer outros países, outras nações. Mas a igreja é uma agência que é para as pessoas poderem vir e não vir, passar um tempo e sair e permanecer. Por quê? Porque essa agência, ela está ensinando o caminho do céu. Glória a Deus. E olha que coisa interessante, no livro do Apocalipse, quando João, escrevendo a carta às 7 igrejas, que Jesus mandou que João escrevesse, lá no capítulo 2, verso 4, a igreja, irmão, do primeiro século, a igreja que foi avivada pelo Pentecoste, a igreja que foi cheia do Espírito Santo, a igreja que em 2 pregações 8.000 almas aceitaram a Cristo, a igreja que curou paralítico à porta lá do templo chamado Formosa, a igreja que fazia sinais e maravilhas, a igreja que arrastava multidões atrás deles, aonde aqueles homens chegavam, eles chegavam pregando a Jesus com palavra e também com sinais, e as pessoas observando aquilo, as pessoas começavam a crer, começavam a se converter. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, uma igreja muito abençoada, muito avivada. Glória a Deus. Mas chegou um momento que a igreja perdeu o primeiro amor. Meu Deus. E Jesus vai falar: escreve ao anjo que está na igreja, escreve para o mensageiro, ou para o pastor que está lá na frente: olha, eu tenho uma coisa contra ti, você faz as coisas certas, você se esforça, você persevera, mas tem uma coisa que você esqueceu. Por que você abandonou o teu primeiro amor? Aleluia. Meus irmãos, cadê o teu primeiro amor de quando você se converteu? O desejo de ver pessoas aos pés de Cristo. Eu lembro quando eu me converti, eu jogava futebol, e aí eu peguei todo aquele meu time de futebol e falei: senta todo mundo aí. Aí já vai falar o crente sim, que agora eu aceitei Jesus. Eita glória. E preguei para todos eles. E teve um que foi tocado. Aí eu falei: vamos comigo na igreja? Aí ele: vamos sim. Tá bom então, dia tal hora, te espero no culto. Cadê ele? 3 vezes eu marquei, 3 vezes eu dei desculpa. Aí Jesus falou no meu coração: não, marca com ele, mas vá até a casa dele e vá com ele. Meu irmão, nesse dia caiu um temporal, chovia, mas chovia muito forte. E eu com o chapéu fui lá, chamei ele, e ele me atendeu e falou: poxa, eu até queria ir, mas olha a chuva que está caindo, muito forte, temporal, não tem condição de ir. Eu falei: Jesus, o que eu vou falar para esse homem agora? Aí vem a esposa dele. Engraçado, né? Para jogar futebol nesse barro vermelho aí, não tem para você chuva e trovoada. Agora o irmão vem aqui debaixo do tipo que ela para a igreja, você não quer ir? Você vai sim, pode se arrumar e você vai. A Eva ali se levantou convertida. Essa Eva foi abençoada. E aí eu esperei ele foi comigo. E no meio do caminho, quando nós estamos indo, daqui a pouco ele torceu o pé. Eu falei: que foi? Torci o pé do cara inchado, mancando. Eu falei: Jesus. É muita prova, né? É o novo convertido. Falei: tu vai sim, não me vem cá, me dá teu pé aqui. Meti a mão no pé, em
em nome de Jesus, está curado. Bate o pé no chão, vai doer. Não vai, bate o pé no chão, ele bateu. Ih, rapaz, passou, não está dando mais não. Falei, você vai em nome de Jesus hoje. Hoje você vai. Cheguei na igreja lá, botei ele no primeiro banco, na primeira fila da igreja. Quando começou a oração, meus irmãos, manifestou nele o adversário. Ele foi liberto, aceitou Jesus. Olha que Deus. E agora ele é um pastor da Assembleia de Deus. Quantas almas esse homem está ganhando para Jesus? Por quê? Porque uma pessoa aceitou Jesus, uma pessoa que o Senhor me colocou no meu caminho para que conduzisse ele, e você às vezes não entende isso. Meu Deus. E essa igreja aqui é cheia do poder de Deus, mas abandonou o primeiro amor, não lembrou mais, então agora lembra da onde caíste. E eu falo agora para a igreja em nome de Jesus, eu falo para você, lembra onde você caiu e se levanta hoje em nome de Jesus. Se levanta, volta do primeiro amor, volta a sentir o coração aqui dentro arder, a chama do Espírito Santo arder no teu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não abandone teu primeiro amor. Aleluia. Todos aqui, quando se converteram, a primeira coisa que quis fazer foi pregar esse evangelho para alguém. Foi querer falar de Jesus para alguém. Por que isso parou? O que aconteceu no meio do caminho? O que está faltando para você retomar este caminho? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Jesus também manda escrever lá em Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 a 22. Escreve, João, na igreja que está em Laodiceia. Escreve lá o pastor da igreja, o anjo daquela igreja. Porque aquela igreja está se achando. Aquela igreja está dizendo que é rica, que de nada precisa, que está tudo bem, a conta do banco está boa. Tem casa, tem comida, tem carro, tem uma condição, está com uma roupinha bonita. Está tudo bem com essa igreja. Só que Jesus está falando, olha, só que tem uma coisa, essa igreja para mim ela é morna, eu estou a ponto de vomitar essa igreja. É uma igreja que não faz diferença. Meus irmãos, como eu tenho me incomodado, meus irmãos. Eu acho que aquelas 3 vidas que aceitaram Cristo lá em Sangalhos, Deus me deu um sinal, porque eu tenho orado para isso. Não é possível nós fazermos culto todos os domingos aqui e não ter conversão aqui dentro. O que está acontecendo, meus irmãos? É verdade, Jesus. Estamos virando uma igreja morna. Uma igreja que aos domingos se reúne, tudo bem, para adorar a Deus, mas só isso. Uma igreja que não está fazendo diferença aqui, neste conselho de líder do bairro. Uma igreja que quando você fala, vamos evangelizar, só se levanta meia dúzia de pessoas. Que quando fala, vamos fazer algo lá fora, só se levanta poucos. Uma igreja que não está fazendo diferença, uma igreja que está morna, não é quente e não é fria, como diz Jesus. Se fosse fria, Jesus aviva. Se é quente, Jesus dá mais poder ainda. Mas é aquela igreja que está tudo bem para ele. O que importa é que a minha vida está boa. Eu não quero saber se tem pessoas lá fora que não tem o que comer. Eu não quero saber se tem pessoas lá fora que não tem onde dormir à noite nessa friagem de Portugal. Eu não estou preocupado se tem crianças lá fora que não tem roupa para se agasalhar à noite, porque o meu está bem agasalhado. O meu está bem alimentado. A minha mesa tem lá a melhor comida, ou a comida que eu posso colocar que é muito boa. Está tudo bem, eu estou salvo. Que se importa lá com aquele pessoal? Deixa eles para lá. Vamos falar mal, vamos criticar, vamos acusar, mas não vamos fazer nada. Vamos continuar uma igreja morna? Não, em nome de Jesus. Oliveira do Bairro vai se levantar como uma igreja avivada. Oliveira do Bairro vai se levantar como a igreja de Filadélfia. Escreve a igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, 7 a 13.
Eis que pus à tua frente uma porta. Oh, aleluia. E essa porta está aberta e ninguém pode fechar essa porta. Oh, aleluia. Ninguém, homem não pode fechar, a autoridade não pode fechar, porque foi Jesus que abriu e essa porta vai estar escancarada enquanto o Senhor quiser. Porque a Oliveira do Bairro vai ser uma igreja que vai fazer a diferença, vai ser uma igreja que vai se levantar, vai falar do amor de Cristo, vai pregar o Evangelho, vai pregar a verdade. Doa quem doer, nós vamos anunciar aqui em Portugal que não é Fátima, não é Pedro e nem João, é Jesus Cristo que é o Salvador desta terra. O Espírito Santo está falando para a nossa igreja, para a igreja do bairro. Eu tenho colocado uma porta aberta à mocidade. Eu tenho colocado uma porta aberta, irmãs. Eu tenho colocado uma porta aberta, irmãos. O departamento de missões, a porta está aberta. O ministério de louvor, a porta está aberta. É só nós agora avançarmos e pregarmos o Evangelho. Porque o que vai mover a gente agora é o amor. Nós não vamos aceitar essa palavra para Éfeso, porque abandonaste o primeiro amor. A partir de hoje tu vai se levantar, tu vai ser uma voz profética aqui nesse local. Eu creio que nós vamos tomar a Oliveira do Bairro. Nós vamos alcançar esses conselhos, não pelas nossas palavras, mas pelo poder do Espírito Santo. Vidas serão transformadas, famílias serão unidas. A juventude vai largar o vício da droga, vai largar o cigarro, vai largar a bebida, porque ela decanta na manada em nome de Jesus. Oliveira do Bairro se levanta hoje. Coloque de pé neste momento. Aleluia. Vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar. Oh, meu irmão, minha irmã, se você está fraco nessa tarde, começa a falar com Deus. Fala para Deus: Senhor, faz a chama do Espírito arder no meu coração. Senhor, eu não me conformo, Senhor, em ser morno. Eu não me conformo, Senhor, de abandonar o primeiro amor. Eu não me conformo, Senhor, não sentir mais a Tua presença. Aleluia! Eu não me conformo que eu era cheio do Espírito. Eu falava em línguas estranhas. Eu pregava, eu profetizava. Senhor, meu Deus, levanta nesta tarde. Levanta o teu filho, levanta a tua filha. Ergue nessa hora, Senhor. Faz a chama do Espírito Santo arder. Ah, Senhor, que este amor, Senhor, vai tomar conta, Senhor, desta igreja. Esse amor vai envolver esta igreja. Esta igreja, Senhor, será verdadeiramente uma igreja missionária. Ah, Senhor, Manai decanta, Manaio. Sairemos pelas ruas, sairemos, Senhor, por esses lugares, a pregar o Evangelho da salvação. Jesus Cristo vai ser conhecido nessa cidade. Jesus Cristo vai ser anunciado nessa cidade. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai recebendo hoje do Senhor, vai fortalecendo a tua vida. É o amor de Deus que está
Senhor, entrega em nossas mãos este conselho